Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Magda, eu sou voluntária do Apóstolo João de Santo André. Fui convidada a conversar com vocês sobre algum tema que eu entendesse que fosse interessante e oportuno. E já eu vou falar para vocês sobre a temática escolhida. Nesse momento, eu entendo que a gente precisa fazer uma preparação, né? E para dar uma introdução para essa nossa conversa. Então, nós vamos cerrar os nossos olhos, respirar profundamente e buscar a serenidade necessária para essa nossa reflexão. Buscar a tranquilidade, buscar o conforto, para que assim a gente consiga conversar, compreender, introjetar o conhecimento, as reflexões, levantar dúvidas, inclusive, e ter assim os objetos de estudo para seguir adiante e ficar forte. Nós agradecemos ao nosso mentor individual que nos acompanha em todo instante. Agradecemos a nossa Mãe Maria, ao nosso Mestre Jesus por tantas lições que nos passou, e ao nosso Pai, que nos abençoa sempre, nos permite crescermos, evoluirmos, nos permite vencer as nossas dificuldades individuais e seguir adiante com a coragem necessária. Iniciamos a atividade dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Pessoal, eu entendi hoje, assim, por uma série de situações, né? Até porque nesses últimos dias eu tenho conversado com algumas pessoas e sempre tem vindo à tona questionamentos relacionados às dificuldades que nós estamos atravessando, que a gente começou a vivenciar lá em 2020, em março de 2020, com essa história da pandemia, e foi se alongando, não é? E a gente teve aí uma fase de muita dificuldade, que não havia perspectiva, né? Acho que a gente passou por uma situação muito difícil, que era de não ter a perspectiva do final dessa pandemia. Ainda não temos, sabemos que ainda não temos, mas estamos enfrentando todos os desdobramentos causados por ela. E algumas virtudes foram necessárias para nós conseguirmos superar, né, e nos mantermos íntegros nesse processo, nessa fase ruim e difícil que a gente atravessou. E aí eu resolvi conversar com vocês sobre uma temática que se chama, falando de virtudes. Eu tenho um livro bem interessante, que é o livro das Virtudes, de William Bennett. Eu gosto muito, então sempre que eu tenho um evangelho, tenho alguma aula para dar, eu consulto esse livro, porque ele me traz algumas reflexões bacanas, traz casos, traz situações que exemplificam as virtudes que eu pretendo estudar, né, que eu estou estudando. E a virtude que eu quero dividir com vocês é a virtude da coragem. Então eu vou contar uma historinha bem rápida e vou refletir com vocês sobre o desdobramento dessa história. O quanto esta história, que aconteceu lá no ano de 1900, ainda se multiplica e se resvala para os dias de hoje. Então vamos lá. O tema é a coragem. A chamada do estudo é Procura-se. Sir Ernest Shacklet, nascido em 1874, falecido em 1922, ele era um explorador inglês da Antártica. E ele
ele procurava, na ocasião, pessoas que pudessem acompanhá-lo em uma expedição para a Antártica, porque ele queria fazer seus estudos, queria desbravar, assim como muitos homens corajosos daquela época faziam. Então, ele colocou nos jornais de Londres um anúncio no ano de 1900, e foi muito interessante, convidando as pessoas para participarem da expedição da Antártica Nacional. Essa expedição não teve fim, né? Ela não se concluiu, eles não conseguiram alcançar o Polo Sul, né? Mas ele procurava voluntários, isso porque ele não tinha capital para poder fazer essa expedição, e aí ele ficou espantado, porque ele publicou um anúncio que muitos de nós diriam assim, esse cara tá louco, não vou com ele, né? Então ele ficou espantado que na ocasião em que ele colocou esse anúncio, ele teve um volume absurdo de retorno, e ele falou, nossa, parece que todas as pessoas da Inglaterra querem sair daqui, do país, sair daqui, né, se libertar da Inglaterra, e estavam todos decididos a acompanhá-lo. Então, o anúncio, prestem atenção que o anúncio é muito interessante. Procuro homens para viagem arriscada, salário baixo, frio enregelante, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. O que teria feito com que tantas pessoas aderissem e se voluntariassem para uma expedição que sugere tanto medo, que sugere tanta insegurança, que sugere riscos à vida? Que ele diz aqui no anúncio que o retorno é duvidoso. Então, provavelmente as pessoas não conseguirão retornar, mas que se tudo der certo, serão honrados e reconhecidos. Será que é o reconhecimento e a honra? Será que é o medo? Vivenciar o medo e checar se tudo aquilo que ele fala e que ele produz no anúncio realmente é um fato, é de fato nessa proporção que ele cita? Talvez fosse esse a razão da adesão das pessoas. Mas por que eu contei essa história? Porque a gente precisa lembrar que nós estamos numa expedição muito parecida com essa. Quando, lá no plano espiritual, junto com os engenheiros do espaço, nós decidimos vir à encarnação, viver nesta família, conviver com essas pessoas com as quais convivemos, trabalhar nessa atividade que escolhemos ou que a necessidade nos conduziu a trabalhar, a desenvolver. Passar pelas dificuldades que passamos, porque não há nenhum de nós aqui nesse grupo que não tenha passado por grandes dificuldades, que em algum momento disse, será que eu sobrevivo a tudo isso? Todos nós passamos por situações como essas. E aí, assim, aceitamos vir no escuro, viver no escuro, porque vivemos com o dom do esquecimento, não sabemos o que fizemos no passado, não sabemos o que combinamos com o plano espiritual a vivenciar aqui nessa terra, e aceitamos essa expedição. Nós aceitamos viver em um mundo que a gente sabe que viemos extremamente dependentes para viver, questão de segurança, de alimentação, de amor, de carinho, de afeto, e nós nos arriscamos a vir a essa vida aceitando todas as condições obscuras
né, que a gente passa aqui hoje, e ainda nos propondo a sermos generosos, caridosos, amorosos, confiantes, a termos uma fé e uma convicção de que tudo dá certo no final, porque dá. Por mais nebuloso que seja o caminho, por mais extenso que seja o túnel que nós estamos atravessando nesse momento, se na dificuldade, por mais florido que seja o campo onde estamos caminhando neste momento, que é o momento da alegria, da satisfação, cada um de nós está num estágio da vida. Alguns estão na encruzilhada, outros estão no túnel, outros estão à beira da praia, tomando um sol, refrescando a alma, refrigerando a alma com o sol, com o barulho do mar. Outros estão num campo verdejante, mas todos nós precisamos ter a convicção de que a vida tem começo, meio e fim, e que seu fim é uma honra. Ele é respeitoso, ele é digno, ele é decente, porque vivemos entre amigos, em família, somos amados, somos queridos e temos muitos motivos para confiar na graça de Deus sobre nós. Tantos exemplos, tantos milagres acontecem conosco na nossa rotina, e quando a gente olha essa expedição que nós aceitamos, que é essa nossa vida, quanta coragem precisamos ter para descer aqui nesse planeta Terra e passar por tudo que estamos passando e dizer assim: aceito atravessar essa ponte que balança, mas eu aceito, porque eu sei que sob minha cabeça há a mão de Deus que vai permitir que eu viva tudo aquilo que eu escolhi viver numa outra instância da minha vida. E que é uma honra poder participar disso tudo, porque a gente consegue crescer o espírito, nosso espírito cresce. A gente vem para esse planeta com um diâmetro e com uma composição, e saímos daqui muito maiores, muito melhores, muito mais melhor lapidados, porque nós reconhecemos que por mais que a gente deseje em alguns momentos ter um outro instante de vida, a gente reconhece que não há castigo, não há punição, não há opressão da parte de Deus sobre nós, e que tudo que nós vivenciamos está acontecendo pela lei do retorno, pela lei da ação e reação, e que nós somos pessoas de extrema coragem por aceitar esta condição de existência. Então, quando nós olhamos no espelho, que a gente se olha no espelho e se observa assim, a gente precisa olhar e dizer assim: quantas barreiras foram transpostas com medo, com ansiedades, com inseguranças, e a coragem não significa não ter nada disso. A coragem significa ter tudo isso, reconhecer que tem o medo, a insegurança, a ansiedade, a vontade de não ir muitas vezes, a vontade de dizer não vou, mas tenho que ir porque faz parte dessa minha condição de vida, seguir adiante. Então, quando a gente diz tudo isso, nós somos pessoas de extrema coragem. Nós estamos em um momento do planeta Terra em que somos verdadeiros guerreiros corajosos que enfrentam todas as dificuldades e saem aprendendo pelas fragilidades que foram apontadas por nós mesmos, reconhecidas por nós,
como grandes aprendizes merecedores da nota 10 que o universo pode nos dar. Então, não podemos ter autopiedade e não podemos ter a severidade que Deus não tem conosco. Precisamos ser complacentes conosco mesmo. Precisamos ser bondosos conosco mesmo, para que a gente consiga ter a leveza dessa existência e ampliarmos e muito mais facilmente ampliarmos esse nosso repertório de espírito para a gente rapidamente chegar numa esfera muito melhor, num mundo de alegrias e de satisfação e de felicidade. Isso é o que todos nós queremos, isso é o que todos nós merecemos e é para isso que nós estamos aqui nessa vida, batalhando para sermos os melhores comparados a nós mesmos e não ao nosso semelhante. O que o meu semelhante faz é um problema dele, é a situação dele, que eu não preciso olhar, porque a minha vida já é a minha responsabilidade. Então, em nome dessa coragem que nós temos, né, reconhecidas agora, nós vamos fazer propósitos internos e dizer agora eu vou vencer quais etapas que eu vou vencer daqui para frente, quais são os trajetos que eu vou percorrer daqui para frente, para ficar ainda melhor tudo isso, essa minha aprendizagem, para eu ficar muito mais feliz do que estou agora com tudo isso que me é oferecido, ok? Estou muito contente de estar aqui com vocês, muito feliz. Agora nós vamos então encerrar esse nosso encontro. Desejo a todos vocês a coragem, o reconhecimento da coragem que vocês têm, cada um de nós tem dentro de si. E nós vamos então fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos pedir a esses anjos de guarda que nos acompanham, que nos auxiliem, colocando suas mãos abençoadas sobre as nossas cabeças e trazendo para nós uma vibração forte, nos auxiliando a transmutar energias que não são tão positivas, fazendo-nos ficarmos mais fortes, transmutando da energia fragilizada para a energia da força, da combatividade, fazendo-nos sentir bem, sentirmos amados, fortalecidos e encorajados. Nós vamos pedindo a esses anjos da guarda que nos auxiliem, fluidificando as águas que bebemos, as águas que utilizamos dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, para que possamos tomar esses remédios fluídicos, revitalizando aspectos que ainda precisam ser tratados em nós. Nós vamos agora encerrar o nosso encontro fazendo uma vibração pelo planeta Terra, pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, ou por todo o nosso Brasil, todas as capitais e cidades, por todos os moradores de rua, as pessoas que estão hoje internadas em um hospital, precisando da nossa atenção, que eles recebam o nosso amor, aos médicos, aos enfermeiros, aos policiais, aos encarcerados, o nosso amor genuíno. Nós vamos vibrar pelas escolas, professores, vamos vibrar pelos nossos lares, pedindo que luzes intensas desçam sobre ele e abençoe a todos que aqui dentro estão. Nós vamos vibrar pelos nossos amigos do trabalho, da escola, e de todo ambiente onde passarmos, que nós possamos transcender e oferecer energias de amor e de confiança a todos com quem cruzarmos. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, que tenhamos a paz necessária, o conforto, o carinho.
E agradecidos que estamos, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Paz, carinho, amor, coragem, força e fé. Que Deus os abençoe.